Agora, será calculada a questão 3.4 do livro Process Dynamics and Control do Seaborg, terceira edição. Na letra A gente tem um sinal entrada em step. O objetivo é encontrar a transformada de Laplace dessa função. A função é dada por esse gráfico. Pela tabela, a gente tem que para um step seria a função vezes o step do tempo do atraso, que daria a transformada da função em S, vezes E no menos o tempo do atraso vezes S. Pelo gráfico, a gente vê que a função ela varia. A primeira em 5, então a gente botou a função em 5, vezes o atraso dela, que no primeiro caso é 0, que é onde inicia o tempo, menos a variação da função, que seria 4, que seria a nossa função, vezes o atraso da função, que nesse caso é 2. Então, tempo menos o atraso dela. E na última parte, a função varia 1, então a gente botou a função 1, vezes o atraso dessa função, que no caso, quando ela está variando 1, o tempo é 6. Então, o step da função menos o tempo do atraso. Pela tabela, a gente sabe que a transformada de uma função seria 5 sobre S, que no caso aqui é 5. Então, 5 sobre S, vezes E da fórmula, menos o atraso, que quando a função é 5, o atraso é 0. Pelo gráfico a gente pode notar. Então, o tempo E na menos 0 vezes S. Na segunda parte, a gente tem que a função é 4. Então, a transformada de 4 é 4 sobre S, vezes E menos o tempo do atraso dessa função, que seria do step, que é 2. 2 vezes S. E na terceira, a nossa função é 1. Então, a transformada de 1 seria 1 sobre S, vezes o tempo desse atraso, que seria, no caso, pelo gráfico, a gente tem que é 6. Então, ficaria E na menos 6S. A gente pode notar que aqui a gente tem 1 sobre S como termo comum em todos os três termos. Então, a gente acabou botando em evidência. Ficou 1 sobre S vezes a função 5 da primeira, menos 4, E na menos 2S da segunda, menos E na menos 6S da terceira. Bom, nós vamos resolver agora a alternativa B. Nessa alternativa, nós vamos ter uma diferença, que é que o sinal de entrada dessa vez ele vai ser em rampa. O nosso sinal de entrada vai se comportar dessa forma, onde nós vamos ter 4 intervalos de variação do sinal. Um intervalo de crescimento, um intervalo onde o sinal se mantém constante, um intervalo de decréscimo e um intervalo onde o sinal de entrada vai para 0. Bom, para a gente aplicar e encontrar a função no campo de Laplace, inicialmente a gente precisa da função no tempo. Então, a gente vai definir que para esse sistema aqui, a nossa função no tempo ela vai ser um somatório do comportamento, né, das funções que descrevem cada um desses intervalos que foram citados. Então, a minha x de t ela vai ser um x1 de t, mais um x2 de t, mais um x3 de t, mais um x4 de t. Nós temos como informação adicional que pela tabela de Laplace, lá no item 26, uma função no tempo dessa forma aqui, ela vai ter uma função no campo de Laplace dessa forma aqui. Então, beleza, nós vamos começar encontrando a nossa função no tempo. Temos de dado que a nossa rampa é igual a A. Então, utilizando, né, o tipo de função descrito aqui, a nossa f de t ela vai ser A multiplicado por t. Aqui nós teríamos que diminuir o atraso. Só que para esse primeiro termo, né, para essa x1, nós não vamos ter atraso, porque a entrada ela começa junto com o tempo zero do sistema. Então, essa parte vai ficar zerada e nós não vamos ter essa parte do atraso. O segundo termo, para essa segunda função, nós vamos ter um A multiplicado por um T menos um atraso, que é o tempo que vai começar efetivamente a entrada, que seria TR, menos TR,
multiplicando por essa função atraso de S de t menos tr. Nós vamos repetindo isso para as outras duas funções. Vamos ficar então com menos a t menos 2tr, S de t menos 2tr, menos a t de menos 3tr, multiplicado por S t menos 3tr. Nós vamos precisar de uma informação adicional para resolver, que pela tabela de Laplace, uma função rampa, ou seja, uma função t, no campo de Laplace, ela vai ser representada como 1 sobre s quadrado. Sabendo disso, nós vamos aplicar nessa função t que nós encontramos para o sistema. Vamos ter que, para esse primeiro termo, a multiplicado por t. A transformada vai ser a multiplicado por s quadrado. A sobre s quadrado. Para o segundo termo, nós vamos ter que f de s menos a sobre s quadrado multiplicado por esse termozinho aqui que vai considerar o atraso. E na menos tr multiplicado por s. Repetindo para as outras, menos a sobre s quadrado multiplicado por e menos 2tr multiplicado por s, menos a sobre s quadrado multiplicado por e menos 3tr multiplicado por s. A nossa função no campo de Laplace vai ficar então, nós vamos explicitar o termo que se repete, que é o a sobre s quadrado. A sobre s quadrado multiplicado por 1, menos e na menos tr multiplicado por s, menos e na menos 2tr multiplicado por s, menos e na menos 3tr multiplicado por s.